Abra sua Bíblia para meditarmos na palavra de Deus. Essa epístola de Tiago é uma das epístolas mais ricas em lições práticas para a vida do cristão. Tiago, meus irmãos, que escreveu esse livro, era irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem foi católico se lembra que a Igreja Católica não aceita que Jesus teve outros irmãos. Mas a Bíblia diz no livro de São Marcos: e não estão entre nós seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas e suas irmãs? Está na Bíblia. Aí eles explicam: não, aquilo ali quer dizer primo. Não, senhor. A palavra grega ali para irmão é irmão. A palavra prima é outra diferente. Então, vocês anotem, foi o irmão de Jesus que escreveu esta epístola. E começa dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele era irmão de Jesus, mas considerava que o seu irmão Jesus, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, não é? Ele era Deus, ele era o seu Salvador, ele era o Senhor da sua vida. Aleluia. E ele começa: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não parece estranho, não é? Quando você lê assim, você fica alegre quando você cair em várias tentações. Só que a palavra aqui não foi bem traduzida nessa minha versão. Na sua e em outra já tem assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias provações. Em várias provações. E também a palavra tentação quer dizer provação. Lá quando, por exemplo, Deus chama Abraão e manda ele sacrificar seu filho, não é? Como foi que está escrito lá? E tentou Deus Abraão, olha só. E tentou Deus Abraão e disse: vai, sacrifica o teu filho, teu único filho, no lugar que eu te mandar. Mas aí a tradução é: e provou Deus Abraão. Entendeu, irmãos? Culto e doutrina para isso, é para se aprender aquilo que muitas vezes você não percebe na sua leitura normal, diária, etc. Não é? Provações. Então, normalmente a gente cai em provação, não é? Uma provação, uma doença, uma luta, não sente motivo para se alegrar, não é, irmãos? O ser humano foi feito para se alegrar quando tem motivos para isso, coisas boas, notícias boas, êxito, sucesso. Mas quando vem lutas, dificuldades, problemas, como se alegrar? Como se alegrar diante das provações, diante de todas essas coisas, na verdade? Acontece que o cristão tem algo dentro dele que faz ele diferente das pessoas que não são cristãs. Neemias disse lá em Neemias 8:10, este é o povo está numa tristeza tremenda. Ele chegou e disse: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Dê glória a Deus por isso. Então você só pode se alegrar na tribulação, se alegrar nas provações, se você tiver essa força superior em você. Porque se você estiver na sua condição natural, você não pode se alegrar numa tribulação. Não pode. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 3, vamos reforçar esta parte. Romanos capítulo 5, versículo 3. Para você entender o versículo 3, é bom começar do versículo 1. Romanos 5, 1, você me acompanha. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes
e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Até aí vai tudo bem, não é? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Através de Cristo nós entramos nessa graça, nessa nova dimensão espiritual, irmãos, que o homem comum não tem. Não tem. Por isso, quando tem problema, ele se revolta e até deixa de crer em Deus. Agora, lê o versículo 3 comigo. Quando eu disser 1, 2, você lê comigo. 1, 2. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você pode dar glória a Deus? Tiago diz, tende grande gozo nas provações. Aí Paulo diz, nos gloriemos na tribulação. Muitas vezes o crente não vence a tribulação, porque quando vem a luta, a tribulação, ele começa a murmurar. Começa a murmurar. Eu vi um que dizia, quando eu não era crente não acontecia esse problema na minha vida. Tinha luta, mas não era assim. Depois que eu fui ser crente, agora é tanto problema, tanta luta. Pois bem, porque ele ainda não chegou no nível de maturidade cristã para entender que na tribulação não é para reclamar, na tribulação é para orar e glorificar a Deus. Pode dar glória por isso, meu irmão? E Paulo diz também em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não é? Então a maioria aprendeu da graça porque recebeu um bom salário, da graça porque está com saúde, da graça porque está tudo bem, da graça porque não falta nada, mas da graça porque está doente, não é fácil não. Da graça porque o carro foi roubado, não é? Como da graça? Mas se você tiver fé, a fé vê por cima das circunstâncias. A fé ultrapassa aquilo que você está vendo. É tanto que em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz o que é a fé. Não é? A fé, diz lá, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não está vendo. Entendeu? Está doente, está com problema, então aproveita. Muitas vezes Deus permite que você fique doente, sabe para quê? Para você se lembrar de que você é frágil, que você depende dEle. A tribulação é uma escola, irmãos. Deus permite as tribulações para nos aperfeiçoar, entende? Para nos aperfeiçoar, e você ter experiências para amanhã dizer, eu venci, louvado seja Deus, Jesus me deu vitória, foi grande a luta, não é? Como é que pode ter luta se não tiver vitória? Isto é, vitória se não tiver luta, irmãos? Não pode, não é? Só pode ter vitória se tiver luta. Então, quando Deus permitiu você passar tribulação, provação, Ele está querendo dizer assim, meu filho, eu quero fortalecer a sua fé. Eu quero exercitar a sua fé. Eu quero que você aprenda a confiar em mim. Eu quero que você aprenda a depender de mim. Quando você aprender isso, aí você vai vencer com muito mais graça as suas tribulações, não é? Por isso Tiago diz muito bem, tende grande gozo quando caís em várias provações. Aí o 3 confirma, sabendo que a prova da vossa fé, está vendo? A prova da vossa fé obra a paciência. Já vimos o efeito da paciência, nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação é uma escola, ela produz paciência, a paciência produz a esperança não traz confusão, ou seja, o crente vai crescendo na graça e no conhecimento, na fé, na força diante de Deus. O crente que não é, quando a fé não é provada, ela não é aprovada. Lembre disso. A fé do crente só é aprovada quando ela é provada. Passa por uma prova.
Quando é que o aluno é aprovado na faculdade? Quando passa na prova. Não é verdade? Não entra direto não, tem que passar na prova. Muitos não passam na prova, não entra. Não é? Então lembre-se desse detalhe, viu? Aí ele diz, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita. Ou seja, a paciência tem a obra perfeita, quer dizer o seguinte, você precisa aprender a ter paciência, não é? Diante das lutas, diante das dificuldades. E sabe, irmãos, que o Espírito Santo, ele é o nosso assistente maior. Louvado seja Deus. Sem ele, nem eu, nem você consegue permanecer firme, não. Tem que ter a ajuda dele, viu? Ajuda dele. Lá em Romanos 8 diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Você pode dizer, Senhor, eu não estou suportando, Senhor, eu não estou aguentando, me ajude, e Ele te ajuda. Ele te ajuda, o Espírito Santo, viu? Então essa paciência é importante. Lá, abra a Bíblia comigo em Gálatas 5, 22. Vamos lá no fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Eu vou chamar a atenção para um fruto que ajuda a gente a ter paciência para vencer nas tribulações. 5:22. Gálatas 5:22. Eu vou dizer 2 e vocês leem comigo, tá? 1, 2. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Olha, são 9 aspectos do fruto do Espírito. Não diz os frutos. O fruto do Espírito é um só. Os dons aqui são no plural, não é? Os dons do Espírito Santo. Então aqui eu já sei decorado. Se você lê a Bíblia todo dia, acaba decorando. O fruto do Espírito é amor, depois vem o quê? Gozo, paz, longanimidade. Vamos dar uma paradinha aí. O que é longanimidade? Tiago diz que a paciência deve produzir sua obra perfeita. Paulo disse, a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, etc. Pois bem, longanimidade é a paciência para suportar as lutas. É a paciência para suportar os defeitos dos outros. Entende? Então, quando o crente não é cheio do Espírito Santo, ele se irrita com muita gente. Não é? Ele não tem capacidade para suportar as lutas, não. Não. A longanimidade quer dizer a capacidade, a paciência. Não é a paciência comum, não, irmão. Aqui é paciência como fruto do Espírito, entende? Porque tem pessoa que tem paciência pelo seu temperamento, não é? Pessoa que tem um temperamento fleumático. Temperamento fleumático é calmo, sereno, tranquilo, sabe? É pessoa fleumática. Enquanto que um colérico, misericórdia. Colérico fica com raiva, rápido, se irrita muito e tal. Já o fleumático é tranquilo. Lembro da casa de uma história de um homem, meu irmão, lá no Ceará, que a mulher dele chegou para ele e disse assim, de manhã, estava dormindo ainda, 5 horas, fulano, eu vi um barulho no telhado. Ela disse, e foi? Foi. Não era bom tu olhar, não? Disse, não, vai para lá. Aí virou-se para o outro lado e foi dormir. Aí daqui a pouco deu outro estalo, pá! Fulano deu outro estalo. Ele olhou assim e disse, não, está tudo bem. Né? Foi dormir. No terceiro estalo o telhado caiu. A mulher alertou 3 vezes, mas ele era tão calmo que não se apressava com nada. Entende? E tem outros que são muito avexados, na verdade, tudo é correndo. Esses são os mais estressados, morrem mais cedo do que todo mundo. Gente estressada morre mais cedo, viu? Normalmente. Então não adianta não, irmão.
Agora, você quer ter mais, viver mais e melhor? Procure ter o fruto do Espírito na sua vida, porque você vai aprender a ter longanimidade. Vem a luta e você diz: chega, Jesus, agora me ajuda aqui, me ajuda a cumprir aquilo que Paulo diz, me ajuda a ter paciência na tribulação, não é? Me ajude, Senhor, por mim eu não consigo, mas eu quero a ajuda do Teu Espírito Santo, aleluia. E Ele dá, irmão, Ele dá, viu? Então essa longanimidade que produz a obra perfeita da paciência. Então vocês estão vendo como é um ensino bem prático de Tiago, não é? E diz, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Você está vendo aí, irmãos, o que a Bíblia está propondo para nós? Está vendo? Não está propondo que você seja crente, meio crente, não. Crentinho, mais ou menos, não. Aqui está dizendo, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Como pode ser isso, não é, irmão? Será que pode ter alguém perfeito aqui nesta terra? Já posso lhe adiantar, em nós mesmos, na condição humana, ninguém pode ser perfeito. Pois a própria Bíblia diz que não há homem que não peque. Em outras palavras, não há homem que não erre. Você pode não ter pecado para a morte, mas sempre você vai cometer uma falha aqui e ali, que Tiago chama de pecado que não é para a morte. Agora aqui está dizendo que é para ser perfeito em toda boa obra. Como pode ser isso? Como pode ser isso, não é verdade? Aí você vai comigo para Efésios. Lá em Efésios eu creio que vamos ter uma resposta acerca dessa perfeição. Como é que pode ser essa perfeição? Gálatas, depois Efésios. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Santos repreensíveis quer dizer uma pessoa perfeita. Agora vá comigo para Colossenses 2 e 10. Colossenses 2 e 10. Tiago está dizendo que é para ser perfeito. Vamos agora para Colossenses 2 e 10, ver se isso é possível. Colossenses 2 e 10. Louvado seja o nome do Senhor. Colossenses capítulo 2, lá no versículo 10. Leia comigo. Leia o 9 e depois o 10. Colossenses 2, 9 e 10. 1, 2. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Deu para entender agora como é que você pode ser perfeito? Nele. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque ela explica a ela mesma. Eu não preciso de Calvino para explicar a Bíblia, nem de Armínio, de ninguém. Para que eu entenda a Bíblia, eu tenho que entender por ela mesma. Eu podia explicar aqui o que é a perfeição na minha visão de uma pessoa formada. Eu estou explicando pela Bíblia. Tiago diz que tem que ter a obra seja perfeita e completa nele. Aí Paulo diz, é perfeito nele. Fora de Jesus, você não é nada. Fora de Jesus, você está morto. Fora de Jesus, você não é coisa nenhuma. Entendeu? Está derrotado, vencido. Mas nele, disse Paulo, em Cristo, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Dê glória a Deus por isso, meu irmão. É em Cristo, glória a Jesus. Então, essa perfeição é possível, não humana, mas dada por Deus, pelo Espírito Santo, entende? E prossegue a orientação de Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, não é? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. O que é sabedoria, irmãos? O que é sabedoria? No mundo aí, sabedoria muitas vezes é sinônimo de trapaça, sinônimo de gente que quer se aproveitar dos outros, gente sabido, não é? A palavra sabido aí tem essa conotação, fulano é muito sabido, quer dizer, muito oportunista, sabe, é enrolão. Mas na Bíblia a sabedoria é diferente. Sabedoria, meus irmãos, na Bíblia é algo muito elevado, elevadíssimo. Lá em Provérbios diz: a sabedoria é a coisa principal. Já pensou? E o salmista diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se fala da sabedoria de Deus, da sabedoria divina. Então ele está dizendo: você quer ter sabedoria de Deus na sua vida? Você não vai encontrar essa sabedoria no nível fundamental, no nível médio, na faculdade, na pós-graduação, não. Essas instituições são ótimas para dar conhecimento humano e sabedoria humana, mas a sabedoria para saber viver de acordo com a vontade de Deus só vem dele. Peça a ele, peça a ele. Você tem direito de pedir sabedoria a Deus. Não é só o pastor que tem que ter sabedoria, os obreiros não, qualquer crente. Pô, eu quero sabedoria, Senhor, me dê sabedoria para te servir, me dê sabedoria para evangelizar, me dê sabedoria para dar testemunho, e assim, me dê sabedoria na tua palavra. Sabedoria. Quando eu era sargento, eu estava em Fortaleza, e um irmãozinho humilde, simples, perguntava aos pastores acerca do Apocalipse, e poucos pastores sabiam explicar todos aqueles detalhes do Apocalipse, né? Pois ele disse: sabe uma coisa, eu vou pedir ao autor do livro. Aí orou ele jejuou 30 dias, ele leu a Bíblia de joelho 30 dias, a Bíblia não, o Apocalipse. Quando ele saiu dali, sabia explicar tudo que tinha no Apocalipse. Todas aquelas figuras ele aprendeu por revelação divina. Quer dizer, são casos especiais, mas aqui é a sabedoria de Deus para você ter uma vida de acordo com a sua santa vontade, a sua santa palavra, não é? Sabedoria. Vamos comigo lá para Provérbios. Provérbios, lá no Antigo Testamento, depois do livro de Salmo, né? Provérbios. Aí você vai ver que sabedoria é essa que você tem que buscar, pedir a Deus. Não vai se encontrar nunca aqui nas academias dessa vida, viu? Provérbios capítulo 2, viu? Provérbios 2. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aliás, Provérbios capítulo 1, versículo 20. Provérbios 1 e 20. Provérbios 1 e 20. Diz assim, ó: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Olha aí, irmãos, a suprema sabedoria de Deus, ela clama como? Diz assim, ó: pelas ruas levanta a sua voz. Deus clamando com a sua sabedoria pelas ruas, nas encruzilhadas, no meio do tumulto, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras,
E essa sabedoria diz: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborreceis o conhecimento. Aí a sabedoria que é de Deus diz: convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Dê glória a Deus por isto. Essa é a sabedoria de Deus. Ele está mostrando nas coisas do dia a dia, nas ruas, nas encruzilhadas. Deus está falando para o homem, ele não percebe. Mas a pessoa que está ligada com o Espírito Santo, vai vendo as coisas que acontecem no dia a dia, e está vendo Deus lhe falar pela sua santa sabedoria. Aleluia. O Provérbios capítulo 2, versículo 1 e 2. Provérbios 2. Diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras, olha como é que você adquire sabedoria. Se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinar o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares, e como o tesouro escondido procurares, então, observe, entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. O versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Agora o 7, olha para quem é a sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. A sabedoria é uma coisa muito elevada. Sabedoria é diferente de conhecimento. Tanto que você vai para os dons do Espírito Santo, lá em capítulo 12 de Coríntios, tem lá, dom do conhecimento e dom da sabedoria, não é? Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Aí tem gente que confunde. Não, conhecimento é aquilo que você aprende. Tudo que você aprende da parte de Deus, Deus pode lhe dar a palavra do conhecimento. Você lendo a Bíblia, como eu leio todo dia, você vai adquirindo conhecimento. Mas sabe o que é a sabedoria? É a aplicação daquilo que você aprendeu. O conhecimento é que você aprende, a sabedoria é o que você pratica daquilo que você conheceu. Deu para entender, meu irmão? Então busca a sabedoria, peça a Deus. Aí ele diz assim, agora peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quer dizer, o crente que vai para um lado, vai para outro, vê uma coisa na internet, aí passa a se guiar por aquele pastor. Amanhã vê outra coisa e muda, não é? Hoje o irmão me disse, pastor Rinaldo, tem crente que não está mais vindo à igreja não, nem sequer entrega o dízimo, porque ele agora está na internet, a igreja dele é a igreja online, virtual. Cuidado, irmão, cuidado, eu estou alertando os irmãos, crente só deve ficar em casa na hora do culto, se estiver doente, ou for muito idoso, ou estiver trabalhando, etc. Mas se você tem saúde, faça como o salmista, eu quero ir para a casa do Senhor, eu me alegro em ir para a casa do Senhor, não é? E ele disse, pastor, tem gente que não está trazendo mais dízimo não, porque está satisfeito na internet. Essa gente está candidata, sabe a quê? A Deus botar ele no leito da dor, para ele ficar em casa assistindo agora o tempo todo. Deus nos guarde disso. Olha, irmão, eu só faltei à igreja quando estava doente, ou viajando, ou trabalhando. Eu era militar, estava no quartel, não podia ir para a igreja, não é? Professor, não podia estar na igreja, mas desde a minha juventude, nunca faltei escola dominical, nunca faltei culto. Por quê? Porque eu tenho prazer em estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem crente, irmão, que vira carnal e não seguia pela Bíblia, não seguia pela lógica. Vamos lá no Salmo 84 para terminar essa exortação para quem não está vindo à igreja.
ao templo, né? Ao templo mesmo. Sim, quero dar um alerta aí aos obreiros, dirigente de congregação, e os obreiros em geral, na internet mesmo. Vi dizer que tem um casal, viu? Um casal de missionários. Cuidado com essa gente. Missionário que fica aqui em Natal, missionário é aquele que é enviado. Então diz que esse casal anda por aí, chega na casa do irmão, irmão, eu queria que a senhora permitisse fazer um culto na sua casa. Aí a pessoa pergunta, de que igreja vocês são? Aí ele diz lá o nome de uma comunidade nova aí. Não, mas eu tenho a igreja que eu me congrego. Não, não preciso disso não. Ninguém é para ficar apegado a pastor, não. Nós somos servos de Deus para pregar a palavra de Deus em qualquer lugar. Isso é gente oportunista. Muito atento. Você quer um culto na sua casa? Procure o irmão Assis aqui, o secretário, que a igreja vai fazer um culto ao ar livre na sua casa. Esses aventureiros que estão por aí, viu? Eles estão querendo pegar as pessoas. Eles são incapazes de ganhar almas para Jesus e querem tirar crente das igrejas. Não, esse não é o modelo bíblico, não. Esse é modelo de preguiçoso, oportunista. Me alertaram também, parece que foi o pastor Gêmeo, não foi? Não sei se foi você. Acerca de um que andava pedindo dinheiro. Não, você não, foi do setor 4. Casalzinho por aí andando pedindo dinheiro nas casas dos crentes. Não, senhor. Vocês não estão autorizados a dar oferta a ninguém por aí. Você quer dar sua oferta particular, tudo bem. Agora, alguém que anda pedindo aí, porque é o casal de missionário, quando ele for missionário, pergunta, quem foi que lhe separou como missionário, né? Tenha cuidado, viu, irmãos? Mas então vamos lá no Salmo 84. Se eu não estou enganado, não é? Salmo 84. Salmo 84. Olha aqui, irmão. Para crente online, crente que está na igreja, em casa aí, não vem à igreja, porque é preguiçoso, quer ficar sentado comendo pipoca e assistindo o culto. Salmo 84. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Olha, os átrios do Senhor era o pátio do templo. Tabernáculo era o lugar onde se adorava a Deus. Está entendendo? Meu coração e minha carne clamam pelo Deus vivo. Aí o 3, até o pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto aos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Você sabe o que é o pardal, né? Aquele passarinho que não canta nele, só faz dar um piadozinho, mas aqui está dizendo que ele encontrou um lugar na casa do Senhor. Uma andorinha também. Agora o crente presunçoso, carnal, preguiçoso, quer ficar em casa no conforto. Irmão, não faça isso, porque Deus pode dar motivo para você nunca mais entrar num templo. E aqui diz, bem-aventurados que habitam em tua casa. Está vendo aqui o verbo? Habita em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Não, você não precisa vir morar aqui na igreja, mas o verbo usado aqui é para você vive tanto na igreja, vem em todos os cultos, que você pode dizer que vive na casa do Senhor. Não é verdade? Então que Deus nos ajude, irmãos, possamos compreender a vontade de Deus em nossas vidas.